Graça e paz, boa noite, povo mais feliz da terra, povo bendito do Senhor, amado, eleito, escolhido por Ele para ser selo do seu poder e sua presença sobre a terra dos viventes, para que todos olhem para nós e vejam que nós somos alvo do favor de Deus, porque nós somos povo separado na terra pela escolha bendita do Senhor, que é eterna pelo seu propósito para a nossa vida. Deus abençoe a sua vida, que o teu dia tenha sido extremamente abençoado, feliz, próspero, é o desejo do meu coração. Pastora Ana Raquel, que honra ter a senhora aqui na live, no Devocional Rema. Deus abençoe em nome de Jesus, muita alegria tê-la aqui comigo. Pastora Ana Paula também está chegando aí, oh glória a Deus. Eu quero dizer para você, gente, que a gente vem de uma sequência aí, estamos na terceira live de hoje, né? Primeira live de hoje participando com a minha querida amiga pastora Débora Moura, que foi assim um tema muito lindo sobre 5 sentidos, né, espirituais, e nós abordamos hoje o sentido da audição espiritual. Foi muito produtivo, e para a glória de Deus, fomos para o Instagram fazer o Devocional Rema com o pastor e psicólogo Alexandre Ramos, aqui do Ministério Apacentar de Ricardo Albuquerque, também ex-componente do Pragode Rio. E que coisa mais linda, pastor Alexandre tinha preparado uma live para falar acerca de ansiedade. Ansiedade por causa dessa fase do coronavírus, né? E aí, Patrick Laureano aqui na live conosco, aniversariante do dia. Beijo, meu filho, parabéns para você, que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo em nome do Senhor Jesus, viu? E ali na live, lá no Instagram, Devocional Rema lá no Instagram, para nossa alegria, né? O pastor Alexandre Ramos não assistiu a live aqui do Facebook, não sabia do que tinha sido falado, e o Senhor o levou a falar muito sobre dependência, sobre aprender a ouvir a Deus. Olha, a live está imperdível. O negócio ficou tão bom que foram 2 lives, né? Uma de 49 minutos e uma de quase 40 minutos. Eu terminei agora há pouco o Devocional Rema do Instagram. Foi um bate-papo informal, mas com revelação de Deus, louvor. Foi uma bênção. Eu quero motivar você a passar no meu Instagram e assistir as lives lá no IGTV, ou então amanhã você acessar o meu canal do YouTube, PRA Patrícia Andrade, as lives com o pastor Alexandre Ramos lá no Devocional Rema Instagram, e essa de hoje também estarão a partir de amanhã lá no meu canal do YouTube, para você ser edificado e poder compartilhar os links para também edificar a vida de alguém e ainda me dar uma força, dando um joinha, dando um like lá no vídeo que você assistir e também se inscrevendo no meu canal. Estou assim maravilhada como Deus faz, né? Porque tudo aquilo que nós falamos, ei, pastora Débora Moura, hoje na live, no perfil dela aqui no Facebook, Deus levou o pastor Alexandre lá no Instagram para falar as coisas muito semelhantes. Então, eu fui muito edificada e alegre no Senhor pela confirmação de cada palavra que Ele falou conosco. E agora, no rema dessa noite, né? Nós temos um rema para essa noite, Nessinha Santana, bem-vinda também em nome de Jesus. O nosso rema dessa noite está no livro de Atos, capítulo 19. Deus me deu uma palavra assim que eu amo muito esse texto, mas é um texto muito sério, né? A gente às vezes aborda ele brincando, mas é muito sério, né? Atos, capítulo 19, alguns versículos a partir do versículo 11. Atos 19, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa.
Meu Deus. Jaqueline Moed, minha amiga e irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ana Paula Cerbeto, bem-vinda também em nome do Senhor Jesus. Esse texto é um texto... Eu amo muito a palavra de Deus, né? Então, para mim, todo o texto é muito maravilhoso, gente. E é tremendo porque o apóstolo Paulo já estava na escola de um certo tirano já há 2 anos, ministrando a palavra do Senhor. Dora Soares, bem-vindo em nome de Jesus. O apóstolo Paulo estava ministrando a palavra do Senhor e levando o ensinamento da palavra de Deus, já há 2 anos na escola desse homem chamado tirano, que eu não quero entrar nisso daí. E ele... Lá as pessoas que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Deus. Pelo período que o apóstolo Paulo estava lá na escola, ministrando a palavra do Senhor, ministrando os ensinamentos acerca de quem Jesus é. Pastora Maria Aldenora, bem-vinda, minha amada. Em nome de Jesus, que o Senhor te cubra com o sangue dele, continue prosperando a tua vida, te guardando sempre, viu? E ali... O apóstolo Paulo Deus fazia através da vida do apóstolo Paulo sinais e maravilhas tremendos. Pessoas eram curadas simplesmente por tocar um pedaço de roupa. Então, os lenços, roupas, Hilton Sarafone, bem-vindo em nome de Jesus. Então, Denise e Cristina, bem-vinda também em nome de Jesus. Então, se o apóstolo Paulo usasse um lencinho aqui, para secar a testa, ó. Usou o lencinho, largou. As pessoas pegavam aquele lenço e levavam até os enfermos. E as pessoas possessas de demônio. E tanto os possessos de demônio como os enfermos eram curados quando tocavam nos lenços ou pedaços de tecido de roupa do apóstolo Paulo. E grandes coisas se faziam. Os espíritos malignos saíam, pessoas eram curadas, libertas, restauradas, salvas pelo poder de Deus, porque o apóstolo Paulo se tornou um instrumento de valor. E nós falamos ontem sobre isso, quando pregávamos Ezequiel 3, que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ele caiu, Saulo, e levantou Paulo, renovado, um novo homem para a glória de Deus, né? Então, esse mesmo homem que fora renovado, o pastor Augusto Oliveira, bem-vindo ao nome de Jesus, esse mesmo homem que foi renovado, que foi transformado, que deixou Saulo de Tarso lá no caminho de Damasco, era um instrumento poderoso na mão do Senhor. Era alguém usado por Deus com muita habilidade, com muita autoridade, com muito poder. E a verdade é que Deus quer fazer a mesma coisa comigo, com você, sabia? Você sabia que, na verdade, o apóstolo Paulo era homem como eu e você? Então, a verdade é que os mesmos sinais... Beijo, Denise, Deus abençoe. Os mesmos sinais que Deus fazia através da vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e de tantos homens excelentes e notáveis que existiram no Evangelho desde que Jesus subiu aos céus, Deus também quer fazer nos dias de hoje. Deus quer fazer nos dias de hoje. Deus não desistiu. Pai do Senhor, Rosane Barrios, bem-vinda, amiga, em nome de Jesus. O Senhor não desistiu de usar pessoas na profundidade, na habilidade de todo o seu poder, no seu poderio, Ele não desistiu. O Senhor continua desejando no seu coração usar pessoas para fazer o nome dele ser glorificado na terra. Que bom que ele achou o apóstolo Paulo naquele tempo. Que bom que ele achou o apóstolo Pedro. Que bom que ele achou tanta gente boa depois disso. Mas a verdade é que Deus continua procurando os fiéis da terra. O Senhor continua confiando aqueles a quem Ele pode confiar uma chamada, um ministério, uma missão, para que o nome dele venha a ser glorificado, sabe, sobre as vidas das pessoas. Deus continua usando pessoas para serem instrumento de milagre para outras. Deus continua procurando. Deus continua procurando Paulos e Pedros. Ele não abre mão disso. Ele não abre mão de mim e de você. E Paulo foi escolhido pelo Senhor e aceitou o seu comissionamento sem reservas. E dali em diante, desde o dia que ele teve encontro com Jesus no caminho de Damasco, a vida dele foi servir ao Senhor.
A vida de Saulo, agora Paulo, se dedicou a fazer o nome do Senhor grande. E ele, que era um homem que tinha nome, que tinha reconhecimento, deixou tudo isso para ser um simples servo de Deus. Talvez esteja faltando em nós isso. Nós abandonarmos nomes, status. Talvez esteja faltando em nós deixarmos para trás a necessidade do reconhecimento público, a necessidade do reconhecimento humano para nos satisfazermos com o reconhecimento do céu. O apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso, era um homem conhecido pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, alguém que foi criado aos pés de Gamaliel, que era poliglota, que era reconhecidamente um homem que dominava as escrituras dos rolos da lei e de todo o conhecimento judaico. Então ele era reconhecido, pastor Melício, bem-vindo em nome de Jesus. Quanto tempo, pastor? Deus abençoe. Então o apóstolo Paulo, ele era reconhecido na sociedade a qual ele habitava como um homem honrado, um homem sábio, um homem inteligente, um homem cheio de conhecimento, ainda tinha cidadania romana. Paulo era o cara. Mas Paulo deixou tudo isso para trás para se tornar o apóstolo dos gentios, para ir pregar para quem os outros apóstolos não queriam, para se disponibilizar a fazer longínquas viagens missionárias cansativas. Abriu mão de toda a honraria que ele tinha direito no meio da sociedade judaica, para ser açoitado, para estar em cadeias, tudo para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele. Então, quem sabe não é por isso que, quando pegavam os lenços e os pedaços de roupa de Paulo e levavam aos enfermos e aos possessos, quem sabe não é por isso que os milagres aconteciam? Porque quando levavam os pedaços de tecido da roupa de Paulo para os possessos e para os enfermos, Paulo fazia de maneira desprendida, sabendo que aquilo não trazia honra nenhuma para ele e que toda glória, honra e louvor era devido sim ao Senhor. E talvez porque ele se disponibilizou a diminuir e diminuir cada vez mais para que o Senhor fosse grande, que o Senhor pôde fazer grandes coisas através dele. Essa história não mudou. O Senhor continua procurando gente na terra que abre mão de grandes nomes, de grandes honrarias, para serem instrumentos melhores para o Senhor. E ainda que a honraria chegue, porque aí Paulo já não era mais o Saulo de Tarso, já não era honrado por ser quem ele era no meio da sociedade judaica. Pastor Elaine, bem-vindo em nome de Jesus. Mas agora ele tinha toda a honra do céu a favor dele. E um homem que tem honra do céu é aquele que no meio de um cativeiro começa a louvar e a orar à meia-noite e um cárcere se abala, portas de cárcere se abrem para que uma família seja salva para a glória do nome do Senhor. Talvez porque ele abriu mão de tudo que ele tinha como Saulo para receber tudo que Deus tinha para ele como Paulo. E ainda que tudo que Deus tinha para ele como Paulo fosse tudo não, mas boa parte, prisões, açoites, apedrejamentos, tentativas de homicídio, ainda assim, ele nunca desistiu de servir ao Senhor até o seu último fôlego de vida. Então talvez Deus esteja... Márcia Moreira, amiga, bem-vinda em nome de Jesus. Então talvez esteja faltando em nós, sabe? Esse derramar, essa entrega diante do Senhor para que o nome dele possa ser glorificado, sabe? Talvez esteja faltando isso. E a Bíblia vai dizer que as pessoas eram libertas pelos pedaços de tecido de roupa de Paulo. E que aí alguns judeus
que eram exorcistas, decidiram usar o nome de Jesus também, já que Paulo usa e está dando certo. Já que estão levando até pedaço de roupa de Paulo para as pessoas estão sendo curadas e libertas. Vamos fazer a mesma coisa? Vai dar certo também. Entenda algo. O que funciona para fulano pode não funcionar para ciclano. O que prospera a vida de Beltrano pode não funcionar para você. Porque pode ser que o que Deus está fazendo na vida dele ou através da vida dele seja uma estratégia do céu individual para aquela pessoa. Então, se alguém vier e te der um modelo de oração, olha, ora assim porque eu orei assim e Deus me respondeu, busque a sua fórmula, busque a sua identidade espiritual. Seja aquilo que Deus chamou você para ser. Não é porque Paulo, as pessoas pegavam pedaços de roupa de Paulo e levavam aos enfermos, eles eram curados, que pedaço de pano de qualquer pessoa ia curar? Porque aquele era um propósito que Deus estava usando Paulo na terra, simples assim. Pode ser que Deus use alguém de forma A e não use o outro da forma A. Pode ser que Deus me use de um jeito e não use você do mesmo jeito, simplesmente porque nós somos pessoas diferentes e Deus tem um propósito e uma estratégia para a vida de cada um de nós. E ali os judeus exorcistas começaram a querer fazer a mesma coisa que Paulo fazia. E é necessário entender que o que Deus tem para mim, o que tem para você, tem para você. Mas como é que eles iam saber disso se nem a Deus eles conheciam direito? E aí o texto vai dizer que esses exorcistas tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno. E aí eles diziam assim, ó, eis conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E hoje nós falamos na live mais cedo que uma coisa indispensável para quem quer ouvir a voz de Deus é proximidade. Então eu vou repreender o demônio na vida de uma pessoa em nome de Jesus a quem Paulo prega. Qual a autoridade que essa pessoa que não anda com Jesus, que não vive com Jesus, que não tem intimidade com Jesus tem para usar o nome de Jesus? Não tem. Não tem legitimidade, não tem autoridade, nem moral e nem espiritual. Sabe aquela coisa daquelas pessoas que querem chegar nos lugares grandes e aí fala assim, olha, eu sou amigo de fulano. Se você me ajudar, né? De repente eu falo com fulano para te beneficiar. Olha, eu sou amigo de Beltrano. Vê se você tem como me ajudar, porque eu ando com fulano. Patrícia Juliana, bem-vinda, querido, em nome de Jesus. Mas sabe qual é a verdade? A gente tem que parar de se escorar no nome dos outros. Não dá para ser crente 6 horas a vida inteira. Não dá para viver a vida toda sustentado pela oração de pai e mãe. Não dá para viver a vida toda usando o prestígio que alguém que a gente conhece tem com Deus, não. Eu posso orar por você, entenda algo. Todo dia eu tenho colocado no Facebook aqui um bannerzinho sobre a oração da madrugada para orar pelas pessoas. Quem coloca o nome eu oro. Sim. Mas entenda, eu estou dando ajuda de oração. A minha oração só é efetiva para essas pessoas se elas mesmas dobrarem os seus joelhos e orarem também. Aí a minha oração entra como cobertura para delas. Entra como ajudadora da oração delas. Esses homens não tinham vida com Deus, mas queriam usar o nome de Jesus. Essas pessoas não conheciam a Jesus, não tinham fé nele, não o receberam como seu suficiente Salvador, mas queriam usar o poder que havia no nome de Jesus. Queriam usar a fama que estava no nome de Jesus. E aí eles vinham, eu te conjuro por Jesus a quem Paulo prega, faça-me o favor. Quer usar o nome de Jesus? Vai conhecer. Quer usar o nome de Jesus? Vai buscar. Quer usar o nome de Jesus? Vai andar com ele em espírito e em verdade. É muita gente na terra querendo usar o nome de Jesus, mas não quer andar com ele, não quer entregar a vida para Jesus, não quer obedecer, não quer santidade, não quer nada com Jesus. Só quer usar
Só quer usar quem Jesus é. Quer usar quem Jesus é, quer usar autoridade no nome dele, agora andar com ele que é bom, neca. Tomar posição e corrigir a vida, coisa nenhuma, né? Faça-me o favor. O nome de Jesus está disponível para todos aqueles que nele creem, gente. Como é que alguém que não crê quer usar o nome de Jesus? É a mesma coisa quando você vê os ímpios querendo repreender crente. Ué, mas você não é crente? Você não tinha que viver assim? Antes de uma conta da minha vida, toma conta sua. Antes de ver se a minha vida está certa, veja a sua. Ah, mas eu não sou crente então. Podia ser, né? Você sabe o que é certo e errado. Você sabe o que o crente tem que fazer. Então, já que você sabe o que o crente tem que fazer, como é que o crente tem que andar, mas você não quer andar, então isso quer dizer que você não tem autoridade para consertar a minha vida. Porque quem conserta vaso é oleiro. E o único oleiro que eu conheço é Deus. E se você não é oleiro, por favor, não conserte minha vida. Você não pode me consertar. Só quem pode me consertar é o Senhor. Então é muita gente dando opinião, pitaco, na vida de crente, querendo usar o nome de Jesus para nos corrigir, se não corrige a própria vida. Eles eram judeus. Eles eram exorcistas. Ué, mas os judeus usavam o nome de Jesus? Não. Os judeus não eram perseguidores de Jesus? Os únicos que tinham legalidade espiritual para usar o nome de Jesus para expulsar demônios eram os judeus convertidos a Jesus. Aí como é que pode um pessoal que não se converte a Jesus quer usar o nome de Jesus? Faça-me o favor, pelo amor de Deus, menos comigo, menos com o Altíssimo. Não eram convertidos a Jesus, não criam, mas queriam expulsar demônios pelo nome de Jesus. Entenda algo. Para usar o nome de Jesus, você precisa de legalidade. Ah, mas mesmo não, eu sei. O nome de Jesus é que é poderoso. O nome dele é que é grande. A gente pode perfeitamente. Eu sei que a gente usa o nome de Jesus e que é ele que faz a obra. Mas pensa comigo. Pensa comigo. Você chega numa casa para comer e tem uma mesa posta. Pai do Senhor, pastora Virgínia, Deus abençoe, Betel Glória. Tem uma mesa posta para comer. Tem uma mesa arrumada, bonita. Aí você olha, a comida é até palatável, até desejável ao olhar. E aí você fala assim, ó, posso ver a cozinha? Aí você entra, a cozinha está imunda. Uma sujeira, as panelas tudo encrostrada. Você vai querer comer? Você não vai querer comer. Por quê? Porque foi uma comida feita sem higiene. Comida suja. A cara pode estar boa. O gosto pode até estar bom. Mas se foi feito naquelas panelas sujas, encrostradas, pode estar cheio de bactéria, te dar uma infecção intestinal, você ainda ficar doente. Então a verdade é que a gente tem que parar de se levar pelas aparências. A mesa tá bonita, tá tudo arrumado, o gosto é até bom, mas de que adianta comer isso e deixar você doente depois? Você tem que saber qual é a fonte. Tem alguém servindo alimento para você, qual é a fonte dessa pessoa? Esses homens não tinham fonte. Eles queriam usar o nome de Jesus, eles queriam usar a autoridade do nome do Cristo para expulsar demônios, quando nem eles viviam debaixo dessa... Não falei, Denise? Meu amor, bem-vinda, amiga, em nome de Jesus, perdão. E aí eles queriam usar o nome de Jesus para expulsar demônios, para curar pessoas, mas viver com Jesus, coisa nenhuma. Me diga, que tipo de alimento eles tinham para oferecer? Eles não tinham alimento para oferecer. Eles não tinham nada para oferecer. Porque para usar o nome de Jesus, você deve ser crente em Cristo Jesus. Para você usar com legalidade. Para você ter uma habilitação espiritual que diz, olha, esse aí pode. O pré-requisito é andar com Jesus. Ser alguém salvo em Cristo Jesus. E aqueles homens não eram.
E aí esses homens, os filhos de Seva, entraram numa casa e disseram, por Jesus, eu os expulso, eu os conjuro vocês por Jesus a quem Paulo prega. Então ali eles já denotaram que não tinham habilitação, não tinham legalidade, não tinham autoridade para estar fazendo aquele serviço, para estar fazendo aquela obra e para estar usando o nome de Jesus. E aí, sabe o que aconteceu? A pessoa que estava endemoniada, a pessoa que eles estavam orando, abriu a boca e a palavra que saiu da boca dessa pessoa veio do meio do inferno. E a palavra foi a seguinte, versículo 15 de Atos 19. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, eu conheço a Jesus. Porque, ó, uma coisa que você não pode perder de vista, que o diabo sabe perfeitamente quem Jesus é. Porque antes de Jesus vir à terra como filho de Deus, ele já era quem ele é. Assentado no alto sublime trono, à direita de Deus. Ele se esvaziou de ser Deus e veio até nós. Mas Satanás conhece Jesus desde a eternidade. E aí ele vai e diz, ó, conheço a Jesus. E bem sei quem é Paulo. Eu sei quem é Paulo. Porque um dia Paulo já esteve nas minhas mãos. Um dia eu já usei Paulo contra a igreja primitiva. Eu sei bem quem é Paulo. E hoje eu sei que Paulo é instrumento de Deus. Hoje eu sei que Paulo é instrumento de Deus para desfazer as minhas obras. Hoje eu sei que Paulo é instrumento de Deus para envergonhar tudo aquilo que eu quero fazer. Então, diante de Paulo, diante de Jesus eu estou paralisado. Porque operando eu, quem impedirá? É a palavra do Senhor, né? Então, se Deus está operando, quem vai impedir? Então, eu conheço Jesus e sei que com ele eu não posso. Eu conheço Paulo. Paulo é servo de Deus. E tem autoridade para me repreender. Aí ele diz assim, ó, mas vós, quem sois? Conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E aquele homem, Ministério Chama Pentecostal, bem-vindo em nome de Jesus, boa noite. E aí aquele homem, endemoniado, possuído pelo demônio, salta sobre eles, se apodera de dois, prevalece sobre eles, dá uma surra neles, arranca a roupa deles. E o texto vai dizer, aqui em Atos 19:16, que a pessoa endemoniada os deixa nus e feridos. E nus e feridos eles fogem daquela casa. A pergunta é, Jesus, sei quem é Paulo. Vocês, quem são? Vocês, quem são? Por que estão aqui? Que legalidade vocês têm para fazer essa obra? Que o sangue do Cordeiro nos cubra todos os dias da nossa vida. Para que nós, em momento algum, sejamos desabilitados dessa autoridade. Que o nome de Jesus esteja sobre nós como selo da nossa vida. Que o Espírito de Deus seja o selo de que nós somos possessão perpétua do Senhor. E que nós tenhamos uma vida santa, justa, reta e temente, de maneira que esse selo possa perseverar em estar sobre a nossa vida. Para que o mundo espiritual possa dizer de nós o que disse de Paulo. Eu sei quem é. Nós precisamos zelar pela salvação que recebemos para que não fiquemos desabilitados espiritualmente para usar as ferramentas do reino. As ferramentas do reino são preciosas, mas se você não for
alguém habilitado, você não vai saber usar. Eu me lembro de Davi no campo de batalha. Primeira batalha de Davi, quando colocaram sobre ele uma armadura que não era dele, que era de Saul, e Davi não conseguiu lutar com ela. Amém. E pediu para tirar aquela roupa dele. E ele foi lutar contra o gigante com uma funda e 5 pedrinhas. Pastor Robson Fortunato, bem-vindo em nome de Jesus. Ele foi lutar contra o gigante sem armadura, com uma funda e 5 pedrinhas. Sabe por quê? Porque não dá para usar um instrumento que você não tem habilidade. Não dá para viver não dá para usar um instrumento, uma ferramenta que você não conhece. Não dá para usar uma armadura que não foi feita para você. A sua armadura espiritual precisa ter a sua medida. Se você não for cidadão do céu, o mundo espiritual não tem as tuas medidas, não tem armadura para você. E se não tem armadura para você, você não está apto a essa obra. Então, em nome de Jesus, por favor, seja cidadão do céu. Seja cidadão do reino de Deus para que você possa estar habilitado para esta obra. Para que o Senhor possa te fornecer uma armadura para o teu tamanho, pastor Paulo Silva, bem-vindo em nome de Jesus. Uma armadura para o teu tamanho, uma armadura feita para você. Porque se você tiver uma armadura com as suas medidas, com o seu tamanho, certamente o Senhor vai te dar habilidade para lutar com ela. Lembra quando eu preguei outro dia sobre 2 Timóteo 2, quando fala que o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade? A palavra da verdade é a espada. Se você não souber usar a espada, se ferir com ela. Então, em nome de Jesus, por favor, se mantenha habilitado. Seja um cidadão dos céus para que o céu tenha a tua medida e prepare para você uma armadura espiritual, mas também que você receba habilidades celestiais para usar a espada, de maneira a ferir aquilo que tem que ser ferido e também preservar aquilo que tem que ser preservado, porque espada ela serve para ataque, mas também serve para defesa. Um bom espadachim sabe usar uma espada para se defender e para atacar. E quem sabe usar a espada para se defender, entende que ela pode produzir morte, mas também pode produzir vida. A espada de Deus é para produzir vida em nós e produzir morte em tudo aquilo que vem para nos destruir. O homem endemoniado pegou os dois, deu uma surra neles. E eles fugiram daquela casa, sabe como? Feridos e nus. E alguém que sai nu pela rua está o quê? Envergonhado. O Senhor não quer que você caminhe em vergonha no seu ministério. O Senhor não quer que você venha no seu ministério ser envergonhado. Sabe? Opa, apóstolo Manuel, bem-vindo em nome de Jesus, meu querido. Eu sempre falo com a pastora Virgínia. Então nós temos que entender que Deus tem para nós um tempo superior. Em todas as áreas da nossa vida, ministerial e espiritual. Mas para isso, a gente precisa ser conhecido de Deus. O mundo espiritual precisa saber quem nós somos. Conheço Jesus. Sei quem Paulo é, você quem é. Andar com Deus, ser cidadão dos céus, ter o seu homem espiritual, ter as suas medidas reconhecidas pelo céu, é o que vai fazer nós manejarmos bem a palavra da verdade e em legalidade e habilitação espiritual, fazermos toda a boa obra que vier às nossas mãos para serem feitas. Muita gente ri desse texto, porque tomaram uma surra do diabo e fugiram. Mas eu acho muito triste. Muito triste.
Sabe por que eu acho triste? Porque do mesmo jeito que o nome de Jesus estava à disposição do apóstolo Paulo, também estava para eles. A diferença é que Paulo cria profundamente em Jesus. E quando Paulo invocava Jesus com fé. Invocava o nome de Jesus para aquela obra com a certeza de que Jesus estava com ele naquele ministério, naquela chamada. E que o nome de Jesus seria eficaz para aquela boa obra. Agora, já os filhos de Seva eram curiosos. E o mundo espiritual não tolera curiosos. Os filhos de Seva estavam experimentando o nome de Jesus. E o mundo espiritual não tolera pessoas que ficam experimentando se vai funcionar ou não vai funcionar. Porque o mundo espiritual ele não funciona por vista, ele funciona por fé. E quando eu tenho uma fé inabalável e irredutível naquele que me salvou, e eu invoco o nome dele com essa fé, certamente os milagres vão acontecer. Agora, quando eu decido entrar no mundo espiritual para fazer uma obra que não é obra de curiosos, não é obra de experimentadores, não. É uma obra de gente experimentada. É diferente. Uma coisa é você fazer a obra como curioso, para experimentar, para ver se vai dar certo. Outra coisa é você fazer a boa obra do Senhor como alguém que é experimentado em Deus. São coisas completamente diferentes. E que em nome de Jesus você possa receber essa palavra no teu coração nessa noite e entender que se você se colocar na presença de Deus com uma fé inabalável e irredutível, crendo e confiando que aquele que te chamou para esta obra, que te chamou para esse sacerdócio, que te chamou para esse propósito, é Ele que vai fazer o teu sacerdócio, a tua chamada ser bem-sucedida. Se você fizer tudo nessa fé, Andrei Farias, bem-vindo em nome de Jesus. Se você fizer tudo nessa fé, certamente o Senhor te fará prevalecer aonde quer que Ele te leve para cumprir o teu ministério, a tua chamada. Em nome de Jesus, não seja mais um curioso, porque os curiosos espirituais, nesse sentido da palavra que nós estamos abordando, eles não creem, eles querem só ver se dá certo. E quem anda com Jesus não anda para ver se vai dar certo. Ele anda com fé, ele anda com certeza que já deu certo. É diferente. Deus abençoe sua vida. O desejo do meu coração é que esse rema abençoe você, anime sua fé, fortaleça o seu coração e te ensine a caminhar por fé e não por vista. Porque aqueles que caminham por fé não caminham por curiosidade, nem caminham para experimentar, mas conhecem aquele em quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para fazer muito além do que tem pedido ou pensado. Deus abençoe a sua vida. Amanhã, às 21 horas, eu estou de volta aqui com mais um Devocional Rema. E amanhã essa live já estará disponível no meu canal do YouTube. Passa lá, compartilhe o link com algumas pessoas. Se essa live abençoou você, compartilhe no seu perfil, marque algumas pessoas no compartilhamento. E se você for lá no YouTube, por favor, se inscreve no canal, tá bom? Eu volto amanhã às 21 horas. Um beijo, um cheiro. Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus, graça e paz.